Olá, você que nos acompanha. Muito obrigada por estar aqui nesse novo episódio da quarta temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Peço que você siga o Yes por aqui, na sua plataforma de streaming favorita e também nas nossas redes sociais. E para quem nos assiste pelo YouTube, não esqueça, ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, cada vez mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Eu sou Patrícia Queiroz, assessora de comunicação do IES, e seguirei com você no episódio de hoje. Bem, nessa quarta temporada do YesCast, estamos abordando o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. A obra foi lançada recentemente pelo Instituto e tem a organização editorial do Dr. Alberto Ogata, um dos mestres desse assunto no país. Nós temos tido a honra de contar com a participação de cada um dos autores dos artigos da obra, que nos dão mais detalhes sobre os temas que trataram. Hoje conosco está o Fernando Aquil Maria, autor do case que nos apresentou como funciona o programa de saúde mental da Procter & Gamble, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Um breve currículo do Fernando: ele é médico, graduado pela Unifesp, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela USP, especialista pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho e hoje atua como médico da Procter & Gamble. Fernando, muitíssimo obrigada pelo seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço também ao IES pelo convite para escrever e para estar aqui com vocês nesse podcast. Obrigado. Perfeito. Na Procter & Gamble, Fernando, vocês têm o Programa Global de Saúde e Bem-Estar, o Vibrant Living, que equipa os funcionários com ferramentas online e de fornecedores nas áreas de condicionamento físico, nutricional, resiliência mental e emocional, além de educação e treinamento em saúde. Você pode, por favor, nos contar mais a respeito? Bom, Patrícia, como você disse, é um programa global e o objetivo é que os funcionários da P&G, independente do país em que estão, eles vão encontrar os mesmos recursos, né? Eles vão encontrar os recursos para atividade física, alimentação saudável, cuidado com a saúde mental. Ele basicamente está focado na orientação, né, do autocuidado. Então, a gente vai ensinar a pessoa sobre o autocuidado, ele vai aprender isso, né, o que a gente fala assim, quando a pessoa passa por um treinamento, você absorve uns 30% da informação. Mas o que a gente quer é que ele ensine essa informação para dentro de casa ou para a comunidade onde ele está inserida. Nesse sentido, ele absorve 90% das informações que a gente passa de conteúdo, né? Então, ele aprende o que é certo de ser feito, a mudança de hábito, o hábito saudável, leva para a casa dele, leva na comunidade que está inserido, e aí ele absorve mais informação, fica mais fácil para ele mudar, e ele acaba atingindo mais pessoas que vão fazer a mesma coisa, vão aprender e vão passar a informação para frente, né? Assim que funciona. Muito bom. Eu acho importante explicar, Fernando, que essa abordagem múltipla sobre o assunto, ela tem diversas dimensões. Quais os tipos e níveis de intervenções que o programa permite? Perfeito, ele funciona nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, né? Então, falando em atenção primária, a gente vai ensinar as pessoas, os funcionários e seus dependentes a atuarem na prevenção. Então, a gente vai capacitar as pessoas sobre, por exemplo, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é estresse, quais são os riscos que essas doenças podem gerar para a vida dele, vida profissional como vida pessoal também, né? Qual é o impacto que isso vai ter se ele não cuidar da sua saúde, né? O que isso pode influenciar na vida dele. E a gente vai ensinar sobre a prevenção dessas doenças também. Então, a gente vai fazer um treinamento desde a alta liderança até o chão de fábrica. Então, todo mundo tem que falar sobre saúde dentro da companhia, né? Então, os líderes vão falar e o pessoal da produção também, né? E quanto mais a gente fala desse assunto, por exemplo, saúde mental, cada vez menos isso vai deixando de ser um tabu, né? Que a gente vê que muitas empresas falar de saúde mental é uma coisa proibida, mas na companhia não. A gente quer que cada vez mais as pessoas falem, se abram, mostrem suas necessidades para que a gente possa ajudar. Então, nesse sentido, está a atenção primária. Dentro da atenção primária, também nós temos uma ferramenta que chama Biofeedback, que basicamente monitora sinais vitais das pessoas, então vai ver frequência cardíaca, respiratória, tensão muscular, temperatura na ponta dos dedos, a sudorese.
e vai mostrar, por exemplo, você, Patrícia, quando você passa pelo biofeedback, você vai ver na tela da TV como que você está de base, né? E aí a psicóloga vai fazer você vivenciar um fator que te estressa. E aí você vê na tela da TV como que seu corpo está reagindo ao estresse. Sua temperatura diminui na ponta dos dedos, sua frequência cardíaca aumenta, respiratória aumenta, você começa a suar mais, né? A tensão muscular aumenta também. Aí, nesse sentido, a psicóloga vai ensinar algumas técnicas do mindfulness, meditação, por exemplo. A gente sabe que muita gente tem preconceito de meditar, acha que meditar não serve para nada. Mas quando você faz o biofeedback, você pratica a meditação dentro do biofeedback, você vê os parâmetros voltando ao normal. Então você está com o coração acelerado, ele volta ao normal. Você está respirando ofegante, ele volta ao normal. A temperatura começa a aumentar, tensão muscular reduz, né? E a sudorese desaparece. Então essa é uma forma também das pessoas aprenderem como ter mais controle sobre seu corpo. Lógico que a gente não quer que ninguém saia como um monge tibetano, né? Mas isso ajuda a pessoa a se autorregular também. Na atenção secundária, tem vários questionários que a gente aplica dentro da companhia. A gente tem um sistema que é um aplicativo, né, que a pessoa pode responder pelo celular, e ele tem o autodiagnóstico. É um sistema sigiloso, confidencial, então ninguém, nem o departamento médico tem acesso aos dados individuais, mas para a pessoa que responde, ele é importante que vai montar um mapa da saúde, e ele vai saber o que ele precisa fazer para se manter saudável, né? Então, é o diagnóstico precoce. E na atenção terciária, que é o tratamento, o que a empresa vai fornecer? O departamento médico mapeou em todas as regiões do país os melhores especialistas, digamos, a gente vai falar de saúde mental, então os melhores psicólogos, os melhores psiquiatras, aqueles mais resolutivos. Caso alguém precise, a gente vai direcionar para esses profissionais, e se o psiquiatra, por exemplo, falar, olha, precisa tomar um remédio, ele vai fazer a prescrição, a empresa, a P&G, ela subsidia de 75% a 92% do valor do remédio, né? Isso deixa o remédio mais acessível. A gente sabe que muitos medicamentos psiquiátricos são caríssimos aí, né? Passa de R$ 100. Para uma pessoa que chama de fábrica, é muito difícil ele comprar nesse valor. Mas com o subsídio que a empresa vai fornecer, digamos que a empresa forneça 92% do valor, ele paga R$ 8 no remédio, né? Então ele fica mais fácil para ele adquirir o remédio, e dificilmente ele vai abandonar um tratamento. Então esse é o objetivo. A gente não vê isso como um custo, a gente vê como um investimento. Melhor a pessoa se tratar e ficar bem do que ele não cuidar da saúde, adoecer e eventualmente se afastar do trabalho, né? Sem dúvida, muito legal. Agora, Fernando, como medir se as lideranças estão de fato empenhadas no programa e principalmente se tem tido sucesso e se essas ações funcionam? Aparentemente, esse é um dos principais desafios de um programa de promoção à saúde. Não sei se você concorda, mas enfim, é o que a gente ouve, né? Concordo muito. Especialmente em saúde mental, o que a gente fala é que não adianta nada a gente ter uma série de programas ou ferramentas para as pessoas poderem cuidar da sua saúde mental, se, por exemplo, o ambiente de trabalho não está adequado, né? Se o ambiente de trabalho é o que está gerando o adoecimento das pessoas, né? Então, uma das formas que a gente faz para saber se a nossa liderança está engajada, se o ambiente de trabalho está adequado, é medir os fatores psicossociais do trabalho, né? Então, a gente usa dois questionários ou duas ferramentas. A primeira é de Karasek, né? Que o Karasek diz, quanto mais demanda no trabalho, mais estresse ou mais risco de desenvolver um transtorno mental as pessoas vão ter. Então, o que a empresa tem que fornecer para os trabalhadores? Controle das suas atividades. O que isso significa? A liderança tem que dar mais suporte, mais apoio, mais autonomia, mais flexibilidade e tem que envolver os trabalhadores nas decisões de trabalho. Então, isso a gente vai medir. Depois eu vou falar para você como é que faz isso, né? E o segundo questionário que a gente aplica é o de Sigrist. O Sigrist, ele fala o seguinte, quanto mais esforço no trabalho, mais risco das pessoas desenvolverem estresse ou desenvolver transtorno mental. Então, o que a empresa tem que fornecer? Recompensa. O que é recompensa? É reconhecer mais pelos seus méritos, dar mais parabéns, por exemplo, né? Remunerar de forma adequada, bonificar as pessoas, né? Então, com base nesses dois questionários de Karasek e Sigrist, existe uma equação, que é o SSOS, que está no capítulo do livro que a gente está falando aqui sobre, né? Quem quiser mais detalhe, entra lá no livro e dá uma lida no capítulo, né? Que vai mostrar com mais detalhes, mas ele basicamente fala o seguinte, o SSOS, ele é a porcentagem de pessoas que falaram que tem controle das suas atividades, ou seja, tem autonomia, tem flexibilidade, é envolvido nas decisões de trabalho, tem suporte da liderança, mais a porcentagem de pessoas que falaram que são reconhecidas pelos seus méritos,
tem remuneração adequada, né? Menos a porcentagem de pessoas que têm alta demanda no trabalho e menos a porcentagem de pessoas que têm alto esforço no trabalho. Se essa conta der positivo, o ambiente está adequado, né? Ele é mais propício à proteção ao estresse do que geração de estresse, então a gente pode entrar com medidas de promoção da saúde mental, por exemplo, nesse ambiente de trabalho. Se essa equação dá negativo, quer dizer, tem mais demanda e esforço do que controle e recompensa, então esse ambiente é tóxico. Daí não adianta nada entrar com massagem, entrar com mindfulness, que aí nesse ambiente não vai funcionar. Então, basicamente, é assim que a gente sabe se a liderança está trabalhando de forma correta, se está nos ajudando, né? Porque quem vai dar demanda para as pessoas não é o departamento médico, não é o RH, é a liderança. Quem vai dar esforço para as pessoas também não é o departamento médico e nem o RH, é a liderança de novo. Quem vai reconhecer os méritos das pessoas? Liderança. Quem vai dar suporte, quem vai dar autonomia, quem vai dar flexibilidade para os trabalhadores? Liderança de novo. Então é assim que a gente consegue saber se a liderança está engajada, está trabalhando de forma adequada também com os seus trabalhadores. Não adianta nada um líder chegar para o departamento médico e falar, doutor, você precisa tirar o estresse da empresa, porque esses fatores psicossociais não é o departamento médico que controla. O que a gente pode fazer é dar ferramentas para as pessoas poderem gerenciar seu estresse, mas se o ambiente não está adequado, é o que na literatura, tem um professor até de Brasília, que é o Mário Ferreira, ele fala muito em ofurô corporativo. O que é o ofurô corporativo? É aquele ambiente que você tem um monte de programa de bem-estar, mas o ambiente é tóxico. Então a pessoa vai lá, faz a massagem, ele se sente bem. Mas depois que sai da massagem, todo o benefício que ele teve com a massagem, ele perde, né? E lá fora até tem um outro termo mais legal ainda, que o professor Ogata até gosta de falar muito desse artigo, que é o well-being washing. É a mania que as empresas têm de criar programas de bem-estar e, na verdade, cria uma lavagem de bem-estar nas empresas, mas o ambiente não está adequado. Então, é mais para inglês ver, né? Que as pessoas olham lá, quanto programa legal essa empresa tem, mas o ambiente está gerando o adoecimento das pessoas, então não serve para nada esse monte de programa, né? Burnout, depressão e estresse acentuado já eram realidade no mundo cada vez mais acelerado. Mas como isso se acentuou nessa pandemia da Covid-19 e como é, Fernando, que a Procter & Gamble tem intercedido para a quebra desse ciclo? Excelente pergunta, Patrícia. É como você falou, o estresse, ansiedade, depressão, os transtornos mentais já vinham desde antes da pandemia. A pandemia só acentuou isso, porque o que aconteceu com a pandemia? Agora o trabalho passou a ser dentro de casa também, né? As pessoas levaram o trabalho para dentro de casa, né? E aí existe, no passado a gente falava muito em equilíbrio, vida pessoal e trabalho. Hoje em dia não dá mais para ter esse equilíbrio, porque no passado você tinha lá o seu trabalho no escritório, ou num lugar lá qualquer, dava seu horário de trabalho, a caneta caía, né, que a gente brincava, né? A pessoa vai para casa e o trabalho fica lá no trabalho, né? Não vai para casa. Mas hoje a gente está trabalhando dentro de casa. Então o que a gente tem trabalhado muito forte é na integração vida pessoal e trabalho. Como você conseguir trabalhar e isso não misturar com a sua vida pessoal, ou se misturar, que isso não interfira ou não impacte de forma negativa na sua vida pessoal, né? Por exemplo, a gente fala muito aqui que o trabalho é infinito, né? Não adianta você achar que, ó, se eu trabalhar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no dia seguinte eu vou ter menos trabalho. Vai ter trabalho do mesmo jeito, entendeu? Então, o que a gente está incentivando as pessoas é priorize o que é mais importante a ser feito. Não queira fazer tudo de uma vez e acabar tudo num dia só, porque no dia seguinte vai ter trabalho do mesmo jeito, entendeu? Então, o que é mais importante? E priorize isso. E tem um horário para você parar de trabalhar. Assim como você tinha suas regras na época que o trabalho era presencial, e aí dava um certo horário, você ia parar de trabalhar, ia para academia, ia curtir com os amigos, com a família. No trabalho dentro de casa tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter um horário para você poder parar de trabalhar e se preparar para você sair com os amigos, com a família e se preparar para você poder descansar para o dia seguinte, você ter energia para seguir o dia, né? Então, basicamente isso que a gente tem trabalhado muito forte, na integração vida pessoal e trabalho e na priorização das tarefas. E, Fernando, os sinistros decorrentes desse tipo de estresse, como é que eles têm impactado efetivamente na companhia e quais ações, como fazer para mitigá-los, né?
Sinistro é uma coisa que a gente tem visto que tem aumentado ano após ano, né, com saúde mental, né? Então a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais procurando por psicoterapia, por psiquiatria, e até o sinistro de medicamentos também está aumentando. Cada ano que passa, se vocês forem ver no livro aí, que a gente está falando aqui, vocês vão ver que tem gráficos que mostram que o custo com medicamentos psiquiátricos, ano após ano, tem aumentado na Procter & Gamble. E também a psicoterapia, a psiquiatria, o sinistro com esses dois procedimentos também tem aumentado ano após ano. Isso a gente não vê como uma coisa negativa, né? A gente vê, na verdade, como uma coisa positiva. Nós achamos na Procter que é melhor que isso aconteça, que as pessoas procurem mais por ajuda, façam tratamento, do que elas escondam isso e não vão atrás de tratamento e adoeçam em silêncio, né? E aí isso daí vai se agravar, vai ficar uma doença crônica muito mais difícil de restabelecer a pessoa. Então a gente não vê esse aumento de sinistralidade como uma coisa negativa, pelo contrário, a gente estimula sim que as pessoas procurem por ajuda, que usem o plano de saúde, que usem o benefício medicamentos, né, e se tratem, porque o resultado que nós vamos ver não é no plano de saúde, né? Isso que a gente tem que deixar claro. Não é o custo do plano de saúde que a gente tem que se preocupar. O que a gente tem que se preocupar é no adoecimento da população e no afastamento deles, eventualmente para a Previdência, no INSS, ou uma aposentadoria por invalidez também, que isso vai acarretar um ônus muito maior para a companhia e para o próprio indivíduo, né, o trabalhador também. Faz todo sentido, sem dúvida. Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação. E, bom, estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E eu te peço que não esqueça, o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras. E pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.